Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta sexta-feira, 31 de outubro. Veja os nossos destaques. Situação dos motoristas por aplicativo em Natal é tema de audiência pública na Câmara. Prefeitura do Natal realiza a primeira audiência pública para discutir o projeto de urbanização e paisagismo da orla da Praia de Ponta Negra. Festival de Arte Urbana Cores do Beco recupera áreas em Neópolis. Até o dia 30 de novembro, a Pinacoteca do Estado recebe a exposição Feito Potiguar, Identidade e Memória das Artes Visuais no Rio Grande do Norte. Aqui no estúdio eu converso com a psicóloga Kátia Bezerra, especialista em luto. Com a proximidade do Dia de Finados, muitas pessoas revivem a dor da perda de parentes e ela traz aqui orientações sobre como atravessar o período do luto. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. Na Câmara Municipal de Natal, uma audiência pública reuniu nesta manhã autoridades, entidades e motoristas por aplicativo para discutir as condições de trabalho desses profissionais. O debate abordou temas como a remuneração, jornada de trabalho e a necessidade de regulamentação do setor. A audiência pública proposta pela vereadora Samanda Alves promoveu um importante debate sobre estratégias e políticas públicas que garantam direitos e dignidade para a categoria. É uma categoria nova, né? Aqui no Brasil e aqui no Natal não é diferente. E nós, enquanto vereadores, temos a necessidade, né? E acho que o dever também de ouvir esta categoria para poder contribuir com a melhoria, né, da qualidade de trabalho deles. É comum a gente ver motoristas de aplicativo passando por dificuldades, às vezes ser um ponto de apoio, enfim. E aí nós estamos aqui hoje chamando eles para dialogar e perguntar qual é a prioridade, não é, dessa categoria dos motoristas e aplicativos aqui de Natal, para que a gente possa trazer esse debate para a Câmara Municipal e que a gente possa avançar, né, na conquista de direitos para essa categoria que é tão importante para a nossa cidade. O superintendente regional do trabalho e representante do governo federal, Cláudio Gabriel, destacou a necessidade de regulamentação da profissão de motorista por aplicativo para assegurar direitos trabalhistas. Nós não podemos ter uma categoria laboral seja submetida hoje a um regime de trabalho, que é um regime de trabalho como nós sabemos, inclusive de subordinação, sem que tenham em contrapartida nenhuma proteção social. De acordo com um levantamento do IBGE, o número de trabalhadores por aplicativo no Brasil superou a marca de 1,7 milhão em 2024. No Rio Grande do Norte, a estimativa é que haja 20 mil trabalhadores nessa categoria. O presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo, Carlos Cavalcante, destaca as principais dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores do segmento. São detalhes que fazem total diferença no nosso dia a dia. Uma das principais é a questão da fiscalização. Não existe uma fiscalização adequada para os trabalhadores em aplicativo. O que a gente encontra no dia a dia? A gente encontra um boleto de uma multa chegando na nossa casa. Mas a gente não tem um acompanhamento, a gente não tem um cadastro. Então, assim, fica uma sensação de indignação muito grande para nós trabalhadores, porque nós já lutamos, inclusive, nessa Casa Legislativa para fazer uma lei que protegesse esse trabalhador, mas até hoje ela não é aplicada. Ao invés de aplicar a lei, aplica-se outra coisa que é uma penalidade sem dar ao motorista o direito contraditório. Mas aí a STTU vai dizer assim, mas vocês têm 30 dias para fazer a defesa de multa, mas não é essa a questão. A questão é que esse trabalhador está o dia inteiro na rua, ele está o dia inteiro pilotando uma moto ou dirigindo um carro. Como que esse trabalhador vai parar? Ele vai entrar num sistema, ele não tem esse conhecimento. Infelizmente, a nossa categoria vive com o celular na mão, mas é para fazer a viagem, não é para fazer outra coisa. E se a gente não trabalhar o dia inteiro, a gente não leva o nosso ganha-pão para dentro de casa. E aí tem outras situações que é muito ruim, por exemplo, quando acontece um acidente com esse trabalhador, o SAMU, seja ele municipal ou seja ele estadual, muitas vezes ele não quer preencher o CAT, as autoridades não querem preencher o CAT. O CAT é uma notificação que diz que aquilo era um acidente de trabalho, aquilo foi uma situação provocada por um acidente de trabalho. Ah, mas ele não estava com o aplicativo ligado, mas eu estava indo buscar o passageiro, eu estava na espera de uma viagem. As empresas, elas precisam ser chamadas a responsabilidades e o poder público municipal, ele tem esse poder de nos ajudar a fazer com que toda essa atmosfera ela aconteça. Para Aline Correia, diretora da Associação dos Trabalhadores de Aplicativos de Moto e Bike de Natal, uma das maiores necessidades dos motoentregadores é a implantação de pontos de apoio.
A gente sempre fala e enfatiza muito sobre o ponto de apoio, que além de ter material lá fora, a gente deixa, para entrar em shopping, a gente deixa bag com capacete, correndo risco de ser assaltado, também existe o descanso, né? A gente em cima de uma moto o tempo todo, a gente não tem como descansar em cima de uma moto, então a gente fica em pé, em cima de lado, procurando um lugar para um pé de árvore para poder se encostar e se sentar. Então assim, a gente sempre enfatiza muito esse ponto de apoio porque é importante para a categoria. O prefeito de Natal, Paulinho Freire, sancionou nesta sexta-feira a lei complementar que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos para servidores do Sistema Único da Assistência Social. Com a medida, Natal se torna a única capital do Nordeste a implantar a Carreira SUAS. A lei estabelece um plano multiprofissional organizado em 2 grupos ocupacionais: nível superior, com assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e nutricionistas, e nível médio, com funções operacionais e administrativas. O plano prevê progressão funcional por tempo de serviço e titulação, com 4 classes e níveis de crescimento profissional. Os servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social vão poder optar pela adesão ao novo plano em até 90 dias. E nesta manhã, a Prefeitura de Natal iniciou a escuta da população sobre o projeto de reurbanização da orla da Praia de Ponta Negra, com a realização de uma audiência pública. Thaís Beretta, há 15 anos, realiza passeios de jangada na Praia de Ponta Negra. Ela acredita que o espaço ficará melhor com o plantio de flores e a disponibilização de um espaço específico para as atividades náuticas. As pessoas podem achar besteira, mas não é. Que organizasse as cores das barracas em, por exemplo, 3 cores, barracas de palha, branco e preto. Que toda a praia fosse, que desse um tempo legal para os barraqueiros se organizarem, mas você chegaria numa praia com cores específicas, com flores, com verde, com organização, cada um no seu lugar, sem bagunça, né? Espaço organizado com cor, com sombra. Assim o turista vai ter uma experiência sensitiva de visual, de sensação de frescor, da umidade da praia. Isso está faltando, mas eu sei que esse projeto vai trazer isso. Thaís e outras pessoas da sociedade civil participaram nesta sexta da primeira audiência pública realizada para discutir o projeto de urbanismo e paisagismo da orla de Ponta Negra. O evento tem como objetivo ampliar a participação dos moradores, empresários e entidades interessadas na requalificação de um dos principais pontos turísticos da capital potiguar. A Prefeitura não tem um projeto ainda, vai elaborar através do trabalho desse grupo, né, que está se reunindo periodicamente, internamente, coletando informações sobre Ponta Negra, fazendo um diagnóstico técnico preliminar. E agora a gente entra numa fase importante, que é a fase de escutas públicas. O projeto sobre Ponta Negra ele precisa passar pelo crivo da sociedade, sobretudo aquelas pessoas e empreendedores, né, e comunidades que estão aqui em Ponta Negra. Essa foi a primeira de 3 audiências públicas organizadas antes do concurso, que vai definir a empresa de arquitetura responsável por conduzir o projeto de urbanização e paisagismo da orla de Ponta Negra. Esse concurso vai ser conduzido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, que é a entidade no Brasil que tem mais experiência, capacidade de conduzir esse tipo de seleção, de certame. Ele está sendo contratado pela Prefeitura de Natal para conduzir esse processo. Arquitetos do Brasil inteiro podem participar. Esse é um concurso nacional que também divulga a própria cidade, né, de maneira geral, atraindo, portanto, a criatividade de urbanistas e arquitetos do Brasil inteiro, que deverão observar fielmente os critérios e premissas estabelecidos pela Prefeitura e pelas informações coletadas nessa fase de escuta que a gente está começando agora. Representantes da FEComércio e ABIH destacaram a importância do projeto para atrair os turistas e tornar a orla mais atrativa também para os banhistas locais. Ponta Negra, ao longo do tempo, sempre foi um local onde se congregavam os turistas e os potiguares e os natalenses em especial. Agora, com essa urbanização, porque a Prefeitura já fez a engorda e agora vai tratar desse espaço, cuidando do paisagismo e também da urbanização. Será um momento de convivência, de lazer
entre o natalense e o turista. A FEComércio apoia essa iniciativa e, sem dúvida nenhuma, vai trazer mais recursos financeiros para o nosso estado e para Natal em especial. O projeto tem que contemplar um paisagismo, como você disse, bem integrativo, as infraestruturas serem de qualidade, haver áreas para esportes, para práticas de esportes, já que a zona de praia ficou bastante estendida, portanto, isso trará para Natal um equipamento, podemos assim dizer, um equipamento turístico a céu aberto. E com isso a gente aumenta a visibilidade de Natal naquelas divulgações que nós fazemos Brasil afora. O presidente da Associação dos Proprietários e Empresários de Ponta Negra recomenda que o projeto contemple a modernização do calçadão, reduzindo a quantidade de quiosques na estrutura. O calçadão tem que ser modernizado, tem um excesso de quiosques que não é necessário mais com essa engorda de Ponta Negra. Os banheiros são enormes, entendeu? Então tem que ter acesso, vamos dizer, ao transeunte, ele passear na praia, ele caminhar, que é isso que tem. E ao mesmo tempo evitar o número que é muito grande de pessoas ocupando a calçada. A Câmara Municipal de Natal foi representada pelos vereadores Irapuã Nóbrega, Daniel Valença e Fúvio Saulo. Essa audiência pública é primordial para a gente saber o que vai ter no projeto. São projetos de atendimento a toda a população de Natal, não só o cidadão natalense, mas ao turista, que é onde fomenta a economia da nossa cidade principalmente. Então esse projeto, essa audiência pública é primordial para a nossa cidade futuramente. Eu acho que a expectativa da população é de salva em Ponta Negra. A engorda, ela literalmente destruiu a praia. As pessoas deixaram de frequentá-la, os trabalhadores estão tendo prejuízos. E a gente espera que, em primeiro momento, a prefeitura faça a drenagem que deveria ter sido feita e não foi realizada, e daí as dificuldades com maré cheia, com chuvas. E, em um segundo momento, haja uma requalificação que não seja expulsando o povo trabalhador da praia. Sejam eles pescadores, sejam eles a comunidade da vila, enfim, trabalhadores em geral que frequentam a praia de Ponta Negra. A gente espera que essa requalificação seja para democratizá-la ainda mais. Na verdade, esse momento agora dessa audiência pública é exatamente para compartilhar e ouvir sugestões da sociedade como um todo. Então, na hora que vai se fazer uma intervenção dessa magnitude, projetos, elaboração da orla principal da nossa cidade, é importante esse momento, né? E essa audiência pública servirá para isso. O Rio Grande do Norte tem o sol e o mar, mas como transformar toda essa beleza em dinheiro e emprego? A jornalista Mel Almeida mostra hoje a estratégia da FEComércio, que está fazendo o turismo potiguar decolar. Chegando aqui no Rio Grande do Norte, o cenário é esse: sol, praia, água de coco bem gelada. Mas não se engane, não é só isso. Deixa eu te falar, turismo aqui é muito mais que selfie bonita. É o nosso grande negócio, a nossa fábrica de emprego. Mas para o dinheiro circular de verdade, não basta só a natureza. Tem que ter planejamento e gente qualificada. Segundo o estudo inédito do Instituto FEComércio, em 2024, o turismo movimentou cerca de 11,3 bilhões. Pois é, você não ouviu errado, 11,3 bilhões. A FEComércio divulgou, na última semana, o estudo Economia do Turismo, analisando os dados do Brasil, dos estados e dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. A gente observou no Rio Grande do Norte um recorde da economia do turismo em 2024. Foram mais de 11 bilhões movimentados no estado. Comparado a 2023, a alta superou 6%, ou seja, até acima da média do Brasil, que foi 4,8%. Ou seja, o turismo, né, como um todo, ele puxou a economia brasileira e a economia potiguar no último ano. Quando a gente está falando de turismo, a gente está falando de 70 atividades econômicas, desde alimentação, alojamento, agências de viagem, mas também o transporte e as atividades de cultura, lazer e esporte. Bom, primeiro, eu costumo falar que eu quero começar dizendo assim, que ninguém faz nada sozinho. Então, isso é fruto
de muito trabalho, mas acima de tudo de muito trabalho coletivo. Nenhum trabalho consegue ser consolidado se você caminha só. Então é importante demais a gente destacar a parceria com a FEComércio, mas também com todo o trade local do nosso estado. Chega a dar gosto quando a gente participa de algum evento nacional ou internacional, que a gente vê o estande do Rio Grande do Norte com a presença das entidades públicas, mas também com a presença do nosso trade, dialogando, fortalecendo e ampliando a credibilidade do nosso estado como um destino que dialoga em uníssono no sentido de estar preparado para receber bem o nosso turista. Fruto de um trabalho de investimento em segurança, na infraestrutura, de inteligência, inclusive o nosso Sírio é uma parceria com a FEComércio, porque a gente consegue canalizar de forma muito mais assertiva, eficiente e econômica também as nossas ações, mas sem dúvidas não seria possível se a gente não tivesse essa parceria tão integrada entre os dois segmentos. Bem, o Senac administra o Hotel Escola Barreira Roxa desde 2004. Nós entendemos que a base para o desenvolvimento do turismo ela passa obrigatoriamente pela qualificação profissional, né? Afinal de contas, o que o turista procura também é um bom atendimento, além das nossas belezas naturais, dos nossos atrativos turísticos. Nós passamos a desenvolver cursos técnicos aplicados às áreas de hotelaria, turismo e gastronomia, bem como a implementação a partir agora de 2025, onde nós já lançamos a faculdade, né, Senac, no qual o Barreira Roxa terá o curso superior de gastronomia. Eu cheguei aqui com uma SG em 2018, não conhecia a função de camareira, fui capacitada pela instituição e gostei da profissão e hoje eu exerço a função de camareira. Sou aluna do Senac Centro, faço técnica de administração porque eu tenho metas em fazer gestão. Então, a minha meta é, depois do técnico, eu fazer graduação e entrar na parte de recursos humanos. Assim, você trabalhar no Senac é você viver a excelência todos os dias. Você acolher o hóspede, você vivenciar a hotelaria. Nunca trabalhei na hotelaria, que eu sempre trabalhei em shoppings, e hoje eu convivo essa gratificação de você ser acolhedor, de você demonstrar os serviços. Somos capacitados a exercer funções de qualidade, de receber, de acolhimento. Então isso é muito gratificante, porque o Senac ele visa muito isso aí. Ele visa o bem-estar do colaborador, ele visa o bem-estar do cliente. Ele sempre é uma instituição que ele abrange a questão de solidariedade, de sustentabilidade, a questão de estar sempre desenvolvimento, ações beneficentes. Então, é muito gratificante você fazer parte de uma instituição que te acolhe, que te capacita, que te posiciona para o futuro. O meu sonho, objetivo é ser uma representante Senac no grau elevado. Gosto muito de lidar com pessoas, gosto de recepcionar clientes, gosto de proporcionar momentos únicos com eles. Então, eu me capacitando, eu me vejo futuramente RH e também, agora eu vejo também a área de eventos, porque eu gosto de me comunicar, de falar, de proporcionar momentos únicos. Então eu me vejo nessas duas funções hoje. Esse sonho não é só o sonho da Eliane, é o sonho de muitos outros que só a FEComércio consegue realizar. Os cursos que eu fiz, o primeiro foi de garçom, período de 5 meses. O segundo foi de maître, 2 semanas, e o terceiro foi de bartender, foi 1 mês. É muito gratificante, é prazeroso trabalhar aqui no Senac. Foi em prática o que os professores me ensinou, não é isso? Aqui nós temos o sol, o mar e o talento natural para ser um gigante do turismo. Mas quem garante que esse gigante se mova na direção certa é a inteligência de mercado. A FEComércio, com seus dados precisos e a excelência do Hotel Escola, não está apenas assistindo o turismo crescer, ela está desenhando o futuro do turismo e da economia que transforma a vida de milhares de potiguares. E você vai ver a seguir, Prefeitura lança edital para a seleção de artesãos do projeto Natal Original. E ainda, você vai conferir a programação dos cemitérios públicos de Natal para o Dia de Finados.
O Câmara Repórter segunda edição volta em instantes. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! A terceira edição do Festival de Arte Urbana Cores do Beco tem a proposta de recuperar áreas de calçada abandonadas no bairro de Neópolis, na zona sul de Natal. O resultado é a transformação de espaços de convivência para a vizinhança. Muros e calçadas da comunidade Alto do Monte Belo, em Neópolis, estão ganhando novas cores por meio de desenhos artísticos do Festival de Arte Urbana Cores do Beco, idealizado e executado pelo Ponto de Cultura que mescla o Quilombo Flor de Milho e a Casa Afropoti. Esse festival é uma iniciativa que a gente tomou de transformar o lugar onde a gente mora, né? Nós temos um ponto de cultura que fica aqui na Rua Maestro Tom Jobim. Nós trabalhamos no Quilombo Flor de Milho e Casa Afropoti desde 2019 aqui nesse lugar. Através do nosso trabalho, a gente conseguiu desenvolver outros aspectos da nossa comunidade, da nossa vivência, das pessoas que transitam pelo lugar também. Aqui, depois que a gente começou a fazer o trabalho nas ruas com a arte urbana, diminuiu o preconceito do entorno com o lugar. Antes os entregadores vinham para cá, não queriam entrar, tinham medo. Os Uber também, e agora a gente já conseguiu escutar relatos dessas pessoas de quando vêm, de sentir mais confiança, de estar no ambiente, porque sabe que de alguma forma existe uma comunidade que está cuidando. O projeto tem o objetivo de transformar os espaços urbanos e envolve também ações de limpeza, recuperação de calçadas e jardinagem, além de sessão de cinema e forró de rabeca, e estimulando os moradores a valorizarem e cuidarem do bairro. Nós estamos manhã e tarde aqui trabalhando desde quarta-feira na parte dos muros. Hoje, no final da tarde, às 18 horas, a gente vai ter a exibição do filme Moa, Raiz Afromãe, sobre a história de Mestre Moa do Catendê. Também abrindo a nossa programação do Novembro Negro, né, trazendo essa narrativa com a qual a gente trabalha aqui no Ponto de Cultura, em parceria com o Cineclube Gambiarra. E amanhã, às 17 horas, nós vamos inaugurar a placa da nossa sede e fazer aqui um forró de rabeca também, comemorando a finalização do nosso primeiro curso livre de rabeca, que foi uma iniciativa feita em parceria com o Matheus França e com o Mestre Ozawa. Então vai ter um forró aqui na rua também, vai ser muito divertido e todas as pessoas do bairro de Neópolis, aqui do conjunto do Alto Monte Belo, estão convidadas para participar, tudo aberto, gratuito, na rua para a comunidade. Uma das responsáveis pelos murais artísticos que devem ser finalizados neste final de semana explica que as pinturas pretendem trazer alegria, retratando imagens da própria comunidade. Eu acho que toda vez que a gente pinta em um lugar, a gente faz pertencimento. Porque toda vez que a gente renova uma pintura, uma parede, a gente faz com que as pessoas se sintam melhores, que elas cuidem melhor de suas casas e se sintam bem no espaço. Então, a nossa ideia com a pintura é trazer elementos da comunidade, então, trazer elementos das mulheres da Casa Afropoti. A ideia também de um florescimento, de cuidar do jardim, da ideia da gente florescer o espaço. O muro da casa onde a aposentada Maria Vilma Pimenta mora há 30 anos foi um dos que ganharam desenhos pelo Festival de Arte Urbana Cores do Beco. Ela elogia a iniciativa. Foi uma maravilha. Eu não pensei que essas meninas fossem umas artistas. Quando vieram pintar o muro, que vieram perguntar se a gente podia aceitar, né? Eu aceitei de bom grado, porque é maravilhoso o trabalho delas. A primeira vez que elas pintaram aí, e pintaram aqui do Ocirã e a minha casa. Mas muitos não quiseram, tá entendendo? E agora já abriram mão. Atenção, moradores da Zona Norte. A CAERN vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 3, a implantação da rede coletora de esgotos. O serviço vai interditar a Avenida João Medeiros Filho.
A repórter Edesiane Moreno tem mais informações para o trânsito local. Na próxima segunda-feira, 3 de novembro, a CAERN inicia a implantação da rede de esgotos na Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte de Natal. Para a realização da obra, haverá uma interdição na área, que ocorrerá no trecho entre a Rua Rio Doce e a Travessa João Medeiros Filho, com início às 8 da manhã e previsão de 30 dias de duração. Após a conclusão dos trabalhos, a CAERN fará a recomposição da via. A obra faz parte do sistema de esgotamento sanitário da Zona Norte e entrará em operação com o início da estação de tratamento de esgotos Jaguaribe. Com a chegada aí do mês de novembro, vai iniciar a contagem regressiva para os festejos natalinos. A Prefeitura de Natal lançou o edital para a seleção de artesãos no projeto Natal Original. A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Natal lançou o edital de chamada pública número 6 de 2025 para a seleção de produtos artesanais do projeto Natal Original. A iniciativa tem como objetivo valorizar o artesanato local, incentivar o empreendedorismo e fortalecer o turismo e a economia criativa durante o período do Natal em Natal 2025. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente entre os dias 4 e 7 de novembro na loja Natal Original, localizada na Avenida Miguel Alcides de Araújo, sem número, em Capim Macio. O horário de atendimento será das 9 às 13 horas de terça a quinta-feira e das 9 às 12 horas na sexta-feira, dia 7. Podem participar da seleção artesãos individuais, cooperativas e associações de artesanato de Natal e da região metropolitana. Os 140 selecionados serão distribuídos em 3 espaços de exposição e comercialização: a Feira Natalina de Artesanato e Gastronomia em Mirassol, a Feira Cores e Luz em Ponta Negra e a loja colaborativa Natal Original. Do total de vagas, 10% serão destinadas às pessoas inscritas no cadastro único, com renda familiar mensal per capita de até R$ 218. A seleção será realizada em 3 etapas: inscrição, habilitação técnica e avaliação curatorial. A comissão de curadoria avaliará os produtos considerando qualidade técnica, criatividade, acabamento, referência à cultura local e consciência ambiental. Serão classificados os participantes que obtiverem nota igual ou superior a 60 pontos. O resultado preliminar será publicado no Diário Oficial do município no dia 18 de novembro, com prazo para recurso no dia 19. O resultado final está previsto para 26 de novembro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 84-3232-7923. Com obras inéditas, a exposição Feito Potiguar já alcançou a marca de 3.000 visitantes. A mostra fica aberta ao público até o fim de novembro e resgata a trajetória de 51 nomes das artes visuais potiguares e valoriza o fazer das artes local na Pinacoteca do Estado. A Pinacoteca do Estado está com uma exposição que mergulha na história artística do Rio Grande do Norte. Feito Potiguar, identidade e memória das artes visuais do Rio Grande do Norte, surgiu de uma parceria entre o SEBRAE e o Conselho Estadual de Cultura e reúne mais de 100 trabalhos entre pinturas, esculturas e tapeçarias que retratam diferentes fases das artes visuais do Estado. O principal objetivo é fazer a tradição poética, traduzir poeticamente através das artes desse programa Feito Potiguar, um programa que trabalha e estimula a autoestima daquilo feito, daquilo produzido genuinamente no Rio Grande do Norte. Então, o SEBRAE e o Conselho Estadual de Cultura lançaram esse desafio e a exposição em si é uma homenagem daqueles que, de fato, fizeram acontecer nas artes do Rio Grande do Norte e fazem. A curadoria do pesquisador Manuel Onofre, que selecionou obras de 51 artistas em memória, para mostrar a diversificação da produção potiguar ao longo dos anos. Um percurso que se inicia no fim do século XIX e chega à produção contemporânea. A exposição é um convite a redescobrir o Rio Grande do Norte através das artes. O visitante é levado a refletir sobre o que é ser potiguar e de como a nossa cultura e o nosso modo de ver o mundo se transformam em expressão artística. É uma exposição muito bonita e importantíssima para a gente aqui na Pinacoteca, no Palácio de Potengiva, e ter essa exposição que vai valorizar a nossa cultura e a nossa arte,
toda a arte aqui feita por potiguares. As tapeçarias me chamam muita atenção, as tapeçarias acho muito bonito e elas são grandes, né? É a representação realmente do nosso estado, né? É uma trajetória, a gente está tão acostumado a ver coisas de fora, né? Arte de fora, e ter uma exposição como essa é muito significativo para que pessoas do nosso estado tenham esse conhecimento de que o nosso estado também produz arte. No Rio Grande do Norte cabem muitas possibilidades, e é isso que a mostra, enquanto tradução poética do Feito Potiguar, busca seduzir novos artistas que estão começando, apresentando a poética daqueles que pavimentaram esse percurso. Feito Potiguar, Identidade e Memória das Artes Visuais do Rio Grande do Norte, é uma oportunidade de celebrar o talento e a sensibilidade dos artistas do nosso estado. A mostra fica aberta ao público até o dia 30 de novembro, com entrada gratuita. O Feito Potiguar fica até o final de novembro, de terças aos domingos, das 9 até as 16 horas. Então, é gratuita, nós temos um grupo de profissionais que fazem a monitoria, que trazem elementos e explicam com detalhes, caso a pessoa precise ou principalmente queira, né? Mas a apreciação ela é, obviamente, a cargo de cada um e isso é o que a gente espera. Então, todos convidados, Feito Potiguar, Identidade e Memória nas Artes do Rio Grande do Norte, na Pinacoteca, no Palácio Potengi. Domingo, dia de finados, e os 8 cemitérios da capital vão funcionar em horário diferenciado. A expectativa é uma visitação de quase 100 mil pessoas. Os cemitérios públicos e particulares de Natal e região metropolitana anunciaram uma programação religiosa especial para o dia de finados. No sábado 2, os cemitérios públicos abrem das 7 às 17 horas, sem interrupção. A administração, por sua vez, só funciona na data para sepultamentos. Na programação, missas, cultos e atividades espíritas programadas. O Morada da Paz informou que tem programação para o Dia da Lembrança, como denominou a data, em Parnamirim e São José do Mipibu. Já em São Gonçalo do Amarante não há programação prevista, mas o local abre normalmente para visitação. Os locais terão distribuição de fitinhas com mensagens para o público homenagear seus entes queridos, além da presença de instrumentistas que tocarão canções para acalentar os visitantes. Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, o Morada da Paz oferece a possibilidade de realizar homenagens virtuais por meio da plataforma Morada da Memória, para mensagens, flores e vela virtual. O Sempre Cemitério Natal da empresa Vila, na zona norte da capital potiguar, que denominou a data como Dia da Memória, terá, além da programação religiosa, uma roda de conversa com psicólogas sobre o luto. O cemitério do Alecrim terá missas às 8 e às 16 horas, o do Bom Pastor 1 às 10 e 16 horas e culto ao longo do dia. No Bom Pastor 2, as missas ocorrerão às 10 horas e às 16 horas. Nova Descoberta haverá missa às 9 e às 16 e a atividade espírita às 8. Em Igapó estão programadas missas ao longo do dia e a atividade espírita às 15 horas. Na Redim, as missas acontecem às 7h30 e às 16 horas. Em Ponta Negra tem missa às 8, 10, 15 e 16 horas. No Pajuçara, as missas ocorrem às 8 e às 16 horas. E ainda falando aqui sobre o dia de finados, muita gente revive nesse período o sentimento de luto pela perda de parentes queridos. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar aqui sobre luto com uma especialista, a psicóloga Kátia Bezerra. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá!
Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter e a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga especialista em luto, Kátia Bezerra, para conversar com a gente sobre como enfrentar esse momento que é marcado, sim, por muita dor, mas que pode ser, com o tempo, aliviado e superado. Não é isso mesmo, Kátia? Bem-vinda. Sim, Larice, obrigada pelo convite. É um tema muito importante porque muitas pessoas sofrem, né, diante de suas perdas e não têm seu sofrimento validado na sociedade, né? E aí a gente precisa difundir, né, mais espaços como esse para apoiar, né, orientar. Bacana. Exatamente. Kátia, como é que a gente pode definir ou distinguir, na verdade, o que é considerado um luto saudável e um luto patológico, assim mesmo? Essa é uma discussão bastante complexa, porque nos manuais diagnósticos médicos, recentemente, né, do ano passado para cá, houve a inclusão do luto complicado e luto prolongado, considerando apenas o fator tempo e alguns sintomas. E a gente que trabalha com luto, né, e que tem também uma visão um pouco mais ampliada da visão puramente médica, entende que cada um tem um tempo e cada processo é único. Então a gente não pode avaliar apenas, como nos manuais, que após 6 meses, se a pessoa continua apresentando sintomas intensos emocionais, ela necessariamente está num luto complicado. Respondendo a sua pergunta, o que é que a gente avalia? A gente avalia o nível de comprometimento das pessoas naquela vivência, né? O comprometimento de sua vida. Por exemplo, a gente espera que no primeiro ano seja um ano mais difícil. Então, as primeiras datas, primeiros aniversários, primeiras datas comemorativas. Então, é completamente natural que as pessoas possam expressar a sua dor, né, e ter a solidariedade por isso. A partir de um ano, quando a gente vê que a vida da pessoa está muito prejudicada em relação ao que era antes, aí a gente começa a pensar em que realmente esse processo não está saudável e é necessário, indispensável, uma ajuda profissional. Porque o luto é um processo natural e saudável. Nem todos, na verdade, a maioria das pessoas não precisará de apoio profissional. Agora, também não precisa buscar apoio profissional porque o luto está patológico. Às vezes a pessoa quer um lugar para falar sobre aquilo, quer atravessar aquele momento de uma forma mais saudável e aí sim pode se beneficiar de uma ajuda psicológica. Kátia, dentro da sua experiência profissional, como você falou, cada pessoa tem um tempo, uma forma de encarar, né, essa perda de um parente, principalmente, né, que são perdas mais significativas. Como que a gente pode dizer, tipo assim, a perda de um parente por uma doença, por um processo que já está acontecendo, ou a perda de um parente por uma morte inesperada, por exemplo, num acidente. O luto, quando acontece numa situação dessa ou em outra, de forma inesperada ou de uma forma já dentro de um processo esperado, ele é mais fácil ou mais difícil em qual dessas situações? Ótima pergunta, Larice. Na verdade, ele é diferente. Porque cada família ela vai ter uma necessidade. Por exemplo, para algumas famílias é muito duro ver uma pessoa querida sofrendo. Então, as doenças crônicas, por exemplo, esses diagnósticos que são anunciados, as doenças que não têm possibilidade de cura e você vai se preparando para o fim, pode ser muito bom para uma família, que dá tempo para os familiares se despedirem, aceitarem aquela realidade, mas para outras famílias pode ser uma experiência extremamente difícil cuidar de alguém sabendo que ela está ali vivendo para o fim. Todos nós vivemos para o fim, mas quando você tem uma doença crônica e grave, você sabe que não há possibilidade de cura. Então, para algumas pessoas isso é muito difícil. Ao passo que, da mesma forma, as mortes repentinas, as mortes violentas, elas podem ter podem vir a ter fatores complicadores no luto, porque as pessoas não tiveram tempo para se despedir, perdas ambíguas, por exemplo, como desaparecimentos. Sim. Acidentes aéreos, desastres, em que as pessoas não são encontradas, os corpos não são encontrados. Isso pode vir a ser um fator complicador, porque você não tem ali a possibilidade de ver, de constatar, de se despedir, de tocar. Então, cada caso é único, mas a gente sabe que sim, os processos são diferentes e para cada um será enfrentado de uma forma.
De uma forma, né? Você falou de algo muito assim, que a morte, né? Ninguém vai poder evitar a morte, na verdade, né? Todos um dia morreremos. Então é por isso que é tão importante falar sobre a morte, não é nem sobre o luto, né? Assim, para que a gente possa encarar isso, sim, de uma forma natural, mas de uma forma mais racional, que não leve a um adoecimento, não é isso? Essa é a grande questão da nossa cultura, a evitação do assunto morte e perdas, né? A gente não quer falar dos fins. E nós vivemos muitos fins. É um casamento que acaba, uma doença que incapacita. Mesmo que você não morra, você pode findar ali um estado, uma atividade, é uma aposentadoria, é o luto de um animal de estimação, que é uma dor bastante significativa, que também não é tão validada, e especialmente a morte como condição de nossa existência. Então, por exemplo, eu trabalho com uma das minhas especialidades é o luto infantil. A gente não quer falar sobre morte com a criança. Exatamente. E aí a criança, às vezes, ninguém quer ver uma criança sofrer, ninguém espera que uma criança perca seu pai ou sua mãe. Geralmente se evita que leva criança para o velório, por exemplo. Exatamente, para o velório, para os rituais, você vai protegendo aquilo e quando na verdade você está colaborando para um despreparo. Porque se você leva, por exemplo, uma criança para um sepultamento de uma pessoa que ela não conhece tanto, ela vai encarar aquela experiência de uma forma cognitiva, não emocional. Ela vai compreender o que está acontecendo ali. No dia que ela vier a perder, né, se ela vier a perder alguém importante, ela já teve uma experiência anterior. Então, a gente não quer falar sobre isso. E quando uma criança perde alguém muito importante, como o caso de uma perda de pais, às vezes é devastador para a família. Que aconteceu muito na Covid, por exemplo. Muito na Covid. Muitas crianças ficaram órfãs, crianças, adolescentes. E é diferente para cada um, né? Assim, a gente adulto perder algum parente próximo ou estar na fase da infância e da adolescência. Em desenvolvimento. Que você precisa daquela pessoa. É mais sofrido para a criança, para o adolescente, informação? É muito mais sofrido. Né? Porque a criança e o adolescente, eles estão numa condição de sua vida em que aquele cuidador, a gente está falando aqui de morte de pais, né? Com certeza. Em que aquele cuidador tem um papel determinante na sua vida. De provimento, né, material, emocional, de educação. E o mundo para aquela criança, especialmente a criança, é apresentado pela figura do seu adulto cuidador. Na hora que esse adulto some, na hora que esse adulto morre, ou seja, essa vida, se a nossa vida de adulto já fica completamente transformada quando a gente perde alguém importante, imagine de uma criança que dependia emocionalmente e socialmente daquela pessoa. Além das dificuldades sociais mesmo, quando morre um provedor. Né? A criança não trabalha, não pode se manter. Então, uma série de fatores que são difíceis e a nossa sociedade, as escolas, não tem tanto espaço. Né? Dia dos pais, dia das mães das escolas de crianças, por exemplo, você não tem um lugar para homenagear quem já morreu. Quem não tem pai, porque na verdade você continua tendo pai e mãe, apenas eles não estão ali. Mas quem não tem pai ou mãe, geralmente ou não vai, não comparece, ou leva um substituto. Isso. Ou seja, não tem a possibilidade de dizer assim, eu tenho pai, ele só não está aqui, aconteceu isso com ele. Então, há também essa evitação na própria educação, que seria um lugar de formar opiniões, né, diferentes. Exatamente, por isso que a gente está aqui conversando, né, trazendo essas reflexões, esses olhares que precisam, né, ser despertados, né, por toda a sociedade, né, em relação a esse assunto, né, do luto. E também no início da nossa conversa, Kátia, você falou sobre a questão do tempo, muitas vezes, né, que a pessoa leva manifestando, enfim, esse pesar pela perda de um parente. Se falou inicialmente de um tempo de 3 meses, depois você falou que se observa até 1 ano, né? Sim. Esse primeiro ano de perda. Mas que fases são essas que acompanham esse período? Existem fases assim de lidar com esse processo do luto? As primeiras teorias sobre a psicoterapia do luto, a psicologia do luto, falavam sobre fases. Negação, raiva, barganha. Há mais de uma década, isso já foi por terra, por entender que mesmo que esses sentimentos, essas fases, eles aconteçam, elas não têm uma sequência e não é uma coisa que acontece em todas as pessoas. Então, o que a gente vê é o movimento, né, a teoria mais atual sobre o luto é um movimento de gangorra. Orientação para a vida e orientação para a perda. Então, você vai cursar se movimentando mais ou menos como uma gangorra para o resto da sua vida. Ou seja, em alguns momentos você vai estar orientado para a perda,
triste, em contato com a saudade. Em alguns momentos você vai estar orientado para a vida, retomando as suas coisas, se reorganizando. Inclusive a criança faz isso melhor do que a gente. A criança não tolera ficar muito na tristeza, né? As famílias que têm crianças vão entender. As famílias até acham que elas estão bem porque ela já está brincando, não falou no assunto, mas porque a criança faz esse movimento de gangorra melhor que nós. Para se adaptar a essa situação, né? Eu estava me lembrando aqui quando eu falei sobre morte trágica, né? Lidar com isso, e um assunto também muito presente na nossa sociedade, a questão do suicídio. Né? Perder alguém diante de uma situação trágica, né? Como essa, muitas vezes leva os familiares, enfim, a quem fica, além do luto em si, muitas vezes carregar um sentimento de culpa. Isso não é saudável, né? Sentimento de culpa, sentimento de vergonha, e isso tende a dificultar o processo de luto naturalmente, né? Porque as pessoas que estão lutadas, elas precisam de apoio, solidariedade, empatia. E a questão do suicídio ainda é um tabu na nossa sociedade, inclusive no viés religioso também ou seja, muitas religiões têm concepções ditas, né, inadequadas a respeito da pessoa que tira a própria vida, né? Então isso tudo dificulta porque as famílias elas tendem a ficar ilhadas, elas tendem a não poder expressar os seus sentimentos, porque as pessoas também ficam tentando adivinhar o que será que aconteceu, de tão insuportável na vida dessa pessoa, dessa família, dessa esposa, desse pai, dessa mãe, que essa pessoa quis tirar a própria vida. E esse é um equívoco, porque a gente sabe que o adoecimento ele é real. Do jeito que a gente adoece fisicamente, a gente também adoece psiquicamente. Uma pessoa que está doente psiquicamente, ela tem dor insuportável, ela tem alteração da percepção da realidade. E isso tudo pode contribuir a um ato impensado, impulsivo ou até mesmo planejado a querer morrer, desejar morrer e realmente conseguir morrer para terminar aquele sofrimento. Então, é um sofrimento triplicado, o sofrimento das famílias, dos amigos que perdem alguém por suicídio. Por isso que a gente, vivendo nesse momento agora do próximo domingo, né, dia de finados, né, nesse momento em que se voltado, né, pela cultura a honrar, né, os parentes, os entes queridos que já se foram. É importante a gente ter essa conversa sobre o luto, porque muitas vezes esse período pode ser de muito sofrimento para as pessoas, né? Porque remete muita saudade, enfim, inconformação, principalmente se for uma morte recente. É um período de revivência, né? Então o tempo vai ser um fator realmente influenciador nessas datas, né? Então você vai, a depender da sua perda, de quem você perdeu, a depender do tempo, a depender das circunstâncias em que a morte ocorreu, você vai reviver nesse dia dedicado aos mortos, né, a quem não está mais aqui, em que você celebra a existência de quem já partiu, uma série de sentimentos, inclusive sentimentos positivos também, de saudade, de honra, de homenagens, mas também sentimentos de tristeza que são naturais do processo de quem está se adaptando a viver sem alguém amado. E o que dizer para você como profissional, para uma pessoa que neste exato momento estiver aqui assistindo a gente, passando por esse período de luto, mas que não está conseguindo encarar, sente que não está conseguindo encarar de uma forma aos poucos retomar a vida, aos poucos transformar essa dor em saudade, em reviver boas memórias, como você falou. O que essa pessoa deveria fazer, né? O que dizer para essa pessoa para ela se enxergar e procurar ajuda? A primeira coisa é dizer que nenhum de nós escapará da morte. Essa é uma verdade. E a segunda coisa é dizer que a morte não é capaz de determinar o amor. Então a gente continua amando as pessoas que não estão mais aqui, as pessoas que não estão mais aqui, que nós amamos, continuam vivendo em nós, e que se você é enlutado, você não tenha vergonha de expressar a sua dor, de expressar a sua tristeza, de falar na sua pessoa querida, porque às vezes as pessoas acham que vão incomodar se elas falarem, né, de quem já morreu, que vão dar ideia, às vezes falar na morte e acham que vai atrair. E todas essas são
crenças que não ajudam, né? E se você está avaliando que o seu sofrimento está mais do que você pode suportar, está atrapalhando muito a sua vida, busque ajuda. A gente tem um centro de referência em luto no município hoje, né, coordenado por Milena Câmara, lá na UBS de Candelária, atendimento gratuito, um avanço enorme para a nossa cidade. Exatamente, para a saúde pública, né? E aí a pessoa pode também procurar atendimento na UBS de Candelária, no Centro de Referência em Luto, que é exclusivo para as pessoas enlutadas. Exatamente. E quem puder, né, pagar, procura mesmo um profissional aqui como o Kátia para conversar sobre isso. A gente né? tem o núcleo Apego e Perdas, né? @Apego e Perdas no Instagram. A gente compartilha muito conteúdo a respeito de luto, de prevenção, de orientação para as famílias. E assim, a gente também está disponível para ajudar. Capacitação de profissionais. Tá bom. Então, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos, né? Por essa conversa que nos faz refletir, despertar o olhar para esses diferentes aspectos, né, que o luto envolve. Sim, muito obrigada, Larissa. Obrigada Foi a ótimo você. conversar com você. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. Eu desejo um bom fim de semana, honrando os seus parentes, sim, que já partiram no próximo domingo. E a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, porque a Câmara Municipal vai acompanhar o decreto da Prefeitura de Natal de ponto facultativo dos servidores públicos, marcado para a próxima segunda. Então, todas as atividades do Poder Legislativo voltam na próxima terça-feira. Tchau.